Meu amor por Harry Potter começou quando minha mãe me apresentou o primeiro filme e desde então a gente começou a comprar os livros, a gente começou a ir toda a estreia dos filmes e aí isso foi levando de anos após ano. Em 2016 eu comecei a estudar em São Paulo, então eu tinha que pegar trem para vir para a escola. Só que tinha um problema, eu sou claustrofóbico, então eu tenho medo de lugar fechado. Aí eu ficava na estação esperando até vir um trem com janela. Só que eu ficava muito ligado em tudo, com muito medo. Eu tinha medo de alguns barulhos, ou eu prestava muita atenção nas coisas. Então eu tinha medo de tudo, eu descia umas 5 vezes até ir para a escola, eu descia em várias estações. Só que eu pensei assim, claro, como psicóloga, né? Mas eu pensei, e se eu começar a saber dos barulhos, onde eles vão acontecer? Então foi isso no começo. Comecei assistindo Fórmula 1 na casa dos meus cunhados, achava uma coisa horrível, né? Vendo aqueles carros correndo. E fui me acostumando. Quando foi a primeira prova que eu fui, em 1984, em Jacarepaguá, passei a ficar apaixonado por Fórmula 1. A primeira coisa que eu assisti foi no YouTube, apareceu nos recomendados, e aí eu assisti um vídeo, e aí me levou a outro, me levou a outro, me levou a outro, e aí eu comecei a acompanhar todos os dias. Eu sou fã de Senhor dos Anéis desde o ensino médio, né? Naquela época não era tão comum ser nerd. Hoje em dia tem todo um apelo da mídia, tem todo um merchan em cima da cultura pop, digamos assim. E naquela época eu já gostava muito, né? Só que eram poucas pessoas que gostavam. Eu conhecia, assim, umas 3, 4 pessoas com quem eu poderia conversar sobre o assunto. Eu percebi que eu era fã quando eu lembro que lançou o Cálice de Fogo e eu ficava na escola, não me lembro agora quantos anos eu tinha, mas eu ficava ansiosíssima para acabar logo a aula para eu voltar para casa e assistir o Cálice de Fogo novamente. E eu assisti assim milhares de vezes, ficava assim agoniada até a próxima estreia, para quando seria. Porque eu cheguei num ponto de já me pegar vendo vídeos no YouTube sobre trem. Então, assim, acho que o pico de qualquer obsessão é quando a gente procura coisa no YouTube. Então, eu descobri que existem canais que falam sobre CPTM. Então, eu acho isso legal. Então, eu acho que sim, eu sou um fã de trem. Eu comecei a gostar em 2014, tanto com o BTS quanto com um grupo chamado Super Junior, que já é mais antigo. E aí começou evoluindo, eu fui conhecendo outros grupos e fui gostando. Eu entrei no que a gente chama de terceira geração do K-pop, então, mas eu era muito fã da segunda ainda. E foi passando, e aí eu comecei a assistir novela e às vezes eu queria assistir sem a legenda, para saber o que eles estavam falando e tal. Meu amor por Harry Potter me inspirou a abrir um negócio que eu pudesse dar experiência além da pessoa comer os meus donuts, mas também a experiência de estar num ambiente e ter uma poção com fumaça, gelo seco, a experiência do ambiente, de vestir as capas, de colocar o chapéu seletor que fala. Hoje em dia eu pego o trem porque eu acho legal, tipo, eu vou para alguns lugares que eu não preciso ir só para pegar trem, mas é isso. Eu acho que a Fórmula 1 é uma lição de vida. Os pilotos, eles procuram cada vez almejar melhor seu tempo. Eu acho que na vida da gente é assim, você tem que não se conformar. Então, primeiro começou como só as músicas, mas aí eu comecei a me interessar pela cultura como um todo. Então hoje na faculdade eu faço aula optativa livre de coreano, então tá no meu dia a dia porque eu estudo. Eu assisto todo dia, eu escuto todo dia, então tá meio que no meu dia a dia, nas minhas atividades de lazer, assim, e de estudo também. E eu fiz essa tatuagem, né? E eu coloquei umas frases que eu retirei de um poema que fala sobre Aragorn, que é um dos personagens principais. Tá? Que ele vem de uma linhagem de reis, mas ele não vive como um rei. Ele vive na floresta, com roupas rasgadas e sujas. Ele é um protetor, né? Mas, por ser um protetor, muitas pessoas têm muita descrença em relação a ele, se ele é bom, se ele é ruim, e acreditam que ele é a única pessoa que pode portar essa espada que foi quebrada centenas de anos atrás, né? Mas, pelo estilo de vida dele, as pessoas não sabem, as pessoas não acreditam que ele possa ser essa pessoa. Eu vou ler o poema inteiro
Então, uma tradução livre seria assim: nem todo ouro brilha, nem todos aqueles que vagam estão perdidos. O velho que é forte não murcha. Raízes profundas não são tocadas pela geada. Das cinzas um fogo despertará, uma luz das trevas surgirá. Renovada será a espada que se quebrou, o sem coroa novamente será rei. A paixão por esses livros me motivou, despertou uma paixão ainda maior por línguas, né? Porque Tolkien já criava idiomas desde pequeno. Ele aprendeu várias línguas, criou idiomas para os livros dele. Recebeu um doutorado honorário de Oxford, né, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, pelo seu talento com línguas. Então, o próprio ler, né, dos livros aumentou ainda mais minha paixão assim, por músicas, por idiomas. Então, hoje em dia eu estudo um pouquinho de francês, italiano, latim, por simples paixão. Mas tem um momento do Harry que é quando ele presenteia o Dobby, o Dobby se tornar livre, que ele arranca uma meia do pé dele, isso é na Câmara Secreta, ele arranca uma meia do pé dele e coloca dentro do livro e pede pro pai Malfoy, né, entrega o livro pro pai Malfoy e o pai Malfoy, que é o dono do Dobby, entrega para ele, presenteando isso, torna ele livre. E essa é um momento assim que eu nunca esqueço, que para mim aquilo foi tudo, né, de ver o Dobby liberto, livre, né, o ato que o Harry fez, isso foi, assim, eu nunca me esqueço. Assim, eu não diria preconceito, né, porque não era tão forte, mas, tipo, já me olharam, tipo, de onde veio isso? Ou tipo, geralmente eu pego o trem com amigos, assim, eu pegava mais no ensino médio, e eu gostava muito de falar sobre. Aí todo mundo ficava, tipo, é tudo igual, Vitor, não faz diferença. Aí eu ficava, não, mas faz diferença. E, tipo, isso é muito legal. Então, tipo, já me perguntaram sobre, tipo, de onde veio. Eu não sei de onde veio. Tipo, teve essa coisa da ansiedade, mas eu acho que eu já fui ansioso com outras coisas que não me despertaram tanto interesse. Tem várias passagens de Fórmula 1, né? A vida da gente é estranha, né? Eu já cheguei a assistir Fórmula 1 do Lajão. Ali ficava atrás do autódromo ali, era fantástico aquele lajão, que você tinha 1/3 só da pista para você ver a reta oposta, mas em compensação no lajão você subia, que era um fundo do supermercado, você tinha o churrasco, você tinha todas as coisas. E outra coisa, quando vai para a Fórmula 1, geralmente que você está lá dentro numa arquibancada, hoje se você sair você perde seu lugar porque é tanta gente. No lajão não, você sai, deixa sua blusa lá, vai passear lá fora, compra os utensílios que não são baratos, de Fórmula 1, então são passagens assim, igual o campeonato mundial do Ayrton Senna ganha no Brasil. Eu fui dos que é aqueles loucos que correu na pista para vibrar com o Ayrton Senna. Eu comecei a gostar em 2014, quando não era legal, quando não era popular, e hoje em dia é muito mais comum. Mas eu ainda sinto que as pessoas julgam por gostar ou só de BTS e falar que é modinha, ou de K-pop no geral. Eu acho que ser fã é você gostar muito, muito de uma coisa a ponto dessa obra fazer parte da sua vida, a obra ou pessoa, né? Fazer parte da sua vida, ser quase um membro da sua família. Vou continuar lendo os livros, não importa o que aconteça, espero que eu leia até os últimos dias de minha vida.